Iremos começar agora uma nova live. Hoje iremos receber Lívia, uma baiana arretada, para falar sobre os bloqueios emocionais. Estou querendo convidar vocês nesse momento para participar conosco desse bate-papo. Iremos receber uma convidada muito especial, onde iremos falar sobre os bloqueios emocionais, o que interferem nos nossos relacionamentos. Fique ligada, convide mais um e a gente está aguardando aí vocês entrarem para que a gente inicie esse novo bate-papo de hoje. Sejam bem-vindos a esse bate-papo maravilhoso com esta baiana arretada que eu tive o prazer de conhecer num treinamento, e a gente vai falar hoje sobre o que os bloqueios emocionais, o que eles geram de impacto nas nossas relações, na nossa vida. Ela é consteladora familiar, mentora de carreira e terapeuta. Vai chamando mais uma aí. Boa noite a todos. Aguardando vocês entrarem, momento de conhecimento. Estou aqui convidando os meus seguidores. Maravilha! Vamos lá, chama mais um, pega esse aviãozinho aí e vai convidando mais um para esse bate-papo maravilhoso que a gente vai ter agora com Lívia. Ela é mentora de carreiras, consteladora e terapeuta. Ela que vem fazendo um trabalho incrível. Lívia Matos. Vocês vão amar conhecê-la. Olá, a Lívia entrou também. Mas vamos lá. Guardar mais um pouco. Daqui a pouco eu vou estar chamando ela, aguardando as pessoas entrarem no nosso bate-papo sobre o que os bloqueios emocionais geram de impacto nas nossas vidas, nas nossas relações. Daqui a pouco eu vou estar chamando a Lívia. Deixa eu ver aqui até como convidar ela. Olá, doutora Lívia. Olá, boa noite. Estava aqui também só no aviãozinho, encaminhando aqui para a turma. Consegue me ouvir bem? Consigo. Ela está com meio que um pouquinho de microfonia. Não sei se tem alguma caixa de som ligado, tem? Não. Deixa eu ver. Veja agora se melhorou. Melhorou. O iPad embaixo do celular. Ellen, coisa linda, entrando aí na área. Vocês precisam se conhecer, viu, Ellen, você e Michelle, porque vai ser tudo de bom. Essas mulheres Ela tá falando incríveis. que tá um pouco de eco, ela tá falando, tá vendo? Tá um pouquinho de eco? Deixa eu tentar tá tirar. Você tá com fone? Olha agora se saiu o eco. Melhorou bastante. Eu compro aos montes. Gente, eu tenho coleção desses negócios sem fio, mas toda vez eles atrapalham. Olha para essa minha amiga linda, Ellen, falando. Eliette, Merinha, turma entrando aí. Que coisa linda. Olha, esse assunto de hoje... Mi, você consegue fixar aí o assunto na barra? Aí eu vou tentar aqui, tá? Veja se você fixa. Esse assunto de hoje é para a gente convidar aí a geral, meninas. Vocês que já entraram aí, que eu já vi aqui, Eliette, Mary, Ellen, manda aí para as amigas o aviãozinho, porque como é que os bloqueios emocionais atrapalham, impedem, influenciam nos relacionamentos? Gente, vocês não têm noção. Eu atendo pessoas incríveis e quando nós começamos o processo, eu já percebo o quanto relacionamentos são desfeitos, não vão à frente
por causa dos bloqueios emocionais que, se resolvidos, né? Relacionamentos não consegui, que não, botar, ó. não conseguiu fixar, não? Então, enquanto a turma está entrando, vocês que já estão aí, mandem um aviãozinho. Vou mandar aqui mais um aviãozinho, convidando. Isso aí, amiga. E ele já mandou um monte de aviãozinho. Olha, Mi, da próxima vez que Ellen for trazer o Ânima aqui para a Bahia, junto com a Bianca Ogata, vocês todas que estão aqui, vocês têm que participar. Nós temos que reunir essa tribo de mulheres incríveis. E, claro, daqui a pouco vão chegar rapazes aí também. Também tem evento e imersão para os rapazes também. Exatamente. Eu tô aqui me passando de bota, mas tudo bem. Não Diz que consegui. escreve e aperta em cima do comentário. Alguma coisa assim. Quando é que vai ser, Ellen, o próximo Ânima? Me fale, conte aí pra gente, enquanto o pessoal tá entrando, pra gente começar essa live incrível. O áudio tá ótimo, ela falou. Que bom. Mas me diga aí, Ellen, quando é a data do próximo Ânima? Conte aí pra gente. Não conseguiu fixar o tema não, né, Mi? Não, eu acho que tenta escrever ele aí para eu fixar. Eu consegui ver o do da Ellen, mas eu não consegui ver no meu. Ah, tá. Me fala aí como é que tá certinho lá como os bloqueios emocionais impactam os relacionamentos, né? Deixa eu só digitar aqui. Como os bloqueios emocionais Gente, sejam impactam. bem-vindos aí. A gente está dando um tempo para que as pessoas entrem. A gente sabe que esse horário é o pessoal chegando em casa, né? Se organizando do dia. Mas estamos aqui para falar e recebendo hoje a Lívia Matos, uma grande terapeuta, né? Mentora de carreira e consteladora familiar. Então, você está aí com a fera baiana para que conseguir, tá vendo? Aê! Tem negócio de mimimi, não. Tem que fazer. A gente tenta até conseguir. Só não vence quem desiste. Só. Porque todo o resto vence. Ajusta aqui, ajusta ali, revisa o plano se for necessário. Mas só não vence quem desiste. Essa é a verdade. Verdade. Vamos lá, vamos iniciar esse bate-papo aí maravilhoso para que a gente possa esclarecer, né, contribuir com as pessoas. Quem não puder assistir agora, assiste depois, vai ficar gravada no meu Instagram, né, porque hoje ela está como minha convidada. Eu vou tentar baixar depois para mandar o vídeo, a live para você, talvez pelo YouTube você consiga baixar para você. Certo. Mas é uma honra muito grande estar ali recebendo, já estava com saudade aí, eu vejo seu trabalho incrível, mas eu tenho certeza aí que você tem uma contribuição gigante para dar para nós, né? Amém. Como os bloqueios emocionais impactam os relacionamentos. Ai, meu Deus, não é assunto para uma live, não, é para a vida inteira. Verdade, viu? Bem verdade. E aí, a gente pode iniciar, né? Você se apresentando aí para o pessoal e falando um pouco do seu trabalho para que a gente inicie esse bate-papo ao tempo que o pessoal está entrando aí. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Como a Michele muito bem me apresentou, né? Hoje eu atuo como terapeuta. Sabe aquele percentual? Assim, a gente se divide um pouco, né? Mas, assim, como terapeuta, atendo presencial e online pessoas do Brasil todo, como mentora, porque minha formação lá de trás, formação inicial como administradora, então eu tenho experiência bastante na área de gestão, e aí as pessoas continuam me procurando nessa parte também de mentoria para desenvolver carreira, fazer transição, e consteladora, que é minha grande paixão, né? A gente sempre tem, assim, aquela paixão por um assunto, uma área, então a parte sistêmica é minha grande paixão, e eu trabalho a constelação não só como uma ferramenta, mas como estilo de vida, porque traz muito conhecimento, muito aprendizado. Enfim, eu amo pessoas e a minha maior motivação para entrar nessa área do desenvolvimento humano, na verdade, foi primeiro olhar para mim, né? Como você bem sabe. Então, assim, é muito gostoso, é muito incrível, gente, quando a gente vai se sentindo assim, sabe? Tipo, tirando as casquinhas e fluindo, indo para a vida e as coisas acontecendo.
e você vendo as pessoas ao seu redor também usufruindo dessa cura, desse processo de transformação. Porque assim, ó, nós não mudamos ninguém, né? As pessoas, elas mudam quando chega o momento delas. Mas se tem algo que nós podemos fazer, é o nosso próprio exemplo, o nosso próprio movimento, inspira as pessoas, e as pessoas começam a se intrigar e falar, fulano tá diferente, fulano tá assim. E isso é inspirador, e talvez em algum momento essa inspiração faça com que as pessoas também busquem, né, trabalhar os seus processos. Maravilha, 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 né? Então, trabalhar um tema bem complexo, né? A gente vai trabalhar algumas áreas da vida aí, né? Porque como os bloqueios emocionais geram impacto nos nossos relacionamentos, né? Nós somos seres relacionais, estamos aí, né? Desde o momento do nosso nascimento, a gente, na verdade, desde o momento fecundo, a gente está se relacionando ali com a nossa mãe, né? De forma visceral, de forma instintiva, sentindo tudo que a nossa mãe está passando. E como esse impacto dessas relações e os bloqueios gerados a partir desse movimento vai trazer bons frutos, né? E desafios na nossa vida. Tá aí Lívia Matos para dar uma aula sobre isso a gente aí, a gente fazer as contribuições. Mas é uma honra enorme estar ali recebendo. Estou vendo seu trabalho aí, um sucesso. Seu corre-corre, eu fico muito feliz, viu? Obrigada, amigo. Obrigada. Tem dedo seu nisso também, tem participação, porque a vida é troca, né? E isso é que traz o equilíbrio, esse movimento de dar e tomar. Então, é um prazer mesmo. E vai ser um bate-papo. Eu espero que vocês que estejam aqui mandem suas perguntas, seus comentários. Vai ser um prazer, porque traz realmente contribuição. Os bloqueios emocionais, eles são emoções negativas que nós elaboramos a partir de experiências do passado, né? Então, a grande questão é, nós pegamos essas emoções negativas e lançamos no que nós chamamos de sombra. Porque nós, seres humanos, chegamos ao mundo em essência, bebezinho, em essência, não como um livro em branco, como algumas pessoas achavam, falavam, mas nós chegamos mais conectados com algo mais da essência espiritual. E até se nós vamos olhar pela frequência, né? Nós temos a frequência mais baixa ali, que é a frequência de quando estamos dormindo, que é a delta e a teta. Então, o que é que acontece? A frequência mais baixa, mais de conexão. Então, o bebezinho, ele chega a esse mundo exatamente assim, né? Em essência. Mas lá na infância já nos ensinam a irmos nos separando dessa essência e entrando na máscara como mecanismo de sobrevivência. E aí, nessa experiência onde nós somos muitas vezes repreendidos, onde somos reprimidos, lançamos uma parte de nós na nossa sombra. Porque, ó, ao contrário do que as pessoas pensam, a sombra, quando nós falamos que esse nome talvez terá uma conotação negativa, mas a sombra, ela não é apenas um lugar de emoções negativas. A sombra é um lugar de emoções negativas e de potenciais reprimidos, exatamente, por causa dos bloqueios emocionais. A partir dos bloqueios emocionais, nós lançamos na sombra tanto as emoções negativas como os potenciais. E quantas pessoas, talvez vocês que estão aqui, vocês conheçam alguém, ou talvez vocês mesmos, podem pensar assim, começarem uma área profissional, mas o coraçãozinho sempre trazendo a recordação, ai, mas eu queria ser, né, tal coisa. Ai, por exemplo, a pessoa se tornou engenheiro, mas queria ser professor, mas lá atrás, por causa de questões ali desses processos familiares, de bloqueios, de várias questões, fez uma outra opção. Então, essa é a questão, né? E aí reprime. E aí, detalhe, todo esse processo mal elaborado, ele não fica só no bloqueio daquilo que lhe aconteceu. Ele não bloqueia só. Vamos dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa há pouco tempo e aí eu apliquei uma técnica que eu e Michelle usamos, que é a TRI, Terapia de Reintegração Implícita, e a pessoa veio com a demanda, era o seguinte, eu me sinto extremamente insegura. Então, ela queria que eu ajudasse ela na insegurança. E quando nós fizemos o processo, o que é que aconteceu? De onde surgiu essa insegurança?
em um momento onde uma professora, ela aos 6 anos, a pessoa a reprimiu de uma forma, machucou o exercício dela e jogou nela, e aquela criancinha de 6 anos se desesperou e foi para o portão do colégio gritando a mamãe. E aí pedindo socorro à mamãe, mas aquilo foi muito forte emocionalmente para ela. Mas quando a mamãe chegou, porque ligaram para a mamãe brigou com ela. Então a mamãe não deu segurança, a mamãe não acolheu. Entende? Então naquele momento foi instalada essa ferida, esse bloqueio. E ela passou a olhar para a vida sempre com receio que alguém a agredisse, que alguém a preterisse, que alguém a maltratasse, que foi como aquela criança se sentiu. Então, assim são gerados os bloqueios emocionais. A partir de experiências que nós processamos de forma negativa, e essas experiências vêm lá da infância. Até os 7 anos é uma fase crucial, da gestação da mamãe até os 7 anos é uma fase crucial. Né? Aí são formados os nossos traços de caráter. Gente, quando quiser interromper, falar alguma coisa, alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá, Mi? Tá. Então, olha o que acontece. Isso é tão sério, essa questão dos nossos bloqueios emocionais, que aí essa pessoa vem, hoje ela não tem sucesso na vida profissional, porque toda vez que ela vai para uma entrevista de emprego, ela se sente segura, ela sempre pensa, eu não vou ser a escolhida, porque aí vem dos grandes objetivos dos bloqueios emocionais. Quando acontece isso lá com a criança lá atrás, ela entende o quê? Ela entende sobre não merecimento, ela entende sobre desvalorização, ela entende sobre baixa autoestima, entende? Então, bloqueou. E hoje ainda ela não tem... É o grande desejo dela, né? A questão profissional. Só que algo foi bloqueado nela. Então, nós fizemos esse atendimento para tratar essa questão trazer à tona e reelaborar ali para ela a questão da insegurança. Nós temos um contexto. A partir desse contexto, nós contamos historinhas, ou seja, essas historinhas são os nossos pensamentos. E dessas historinhas que nós elaboramos no nosso pensamento, geramos emoções. Essas emoções podem ser negativas ou positivas. E a partir dessas emoções, nós agimos. E dessas ações, vêm os resultados. E aí, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Dependendo do que você tenha lá de bloqueio emocional, acontece uma mesma situação. Vamos dizer assim, você está no sofá e aí liga ali uma amiga, um amigo que você, sabe, pega um pouquinho no pé. Talvez você pegue no pé porque aquele amigo, amiga, reflete algo que está em você mal resolvido, mal elaborado, porque o outro sempre traz esse reflexo do que temos dentro de nós, que senão você não perceberia. Nós só reconhecemos o que conhecemos. Então, quando você vê no outro, é importante você analisar, porque isso te acessa. E aí, o que acontece? Você está no sofá, esse amigo que você acha meio chato liga, te chama para sair. Ah, não, é porque eu estou aqui com um problema, vou ter que... Não sei o que, você inventa uma historinha para o amigo, quando desliga, aí você começa. Ah, porque ele é chato, porque ele fala demais, porque ele não é legal, não sei o que. Você começa a elaborar um monte de coisa. Dessa elaboração, você gera uma emoção, e aí você gera um comportamento e você tem resultados. Mas se naquele momento, vamos dizer que você está aí e liga aquela pessoa que você está afim, doido para poder marcar para sair, a pessoa finalmente te liga. Você elabora um outro tipo de historinha que vai gerar um outro tipo de emoção, outro tipo de ação, outro tipo de resultado. Então, tudo na vida é assim. Todo o nosso processo vem dessa elaboração. Perfeito, perfeito. E tem a história também, né? Para eles entenderem de uma outra forma, né? Geralmente eu explico assim, olha, Lívia, que cada mente tem uma imagem e um significado diferente. Ela traz pelas mesmas situações. Às vezes, eu atendo famílias inteiras e a mesma cena para aquela família, cada personagem da família vai interpretar aquela cena, aquele acontecimento de uma forma. Exatamente aquilo que você está dizendo aí, né? Quando você vivencia algo, esse algo vai gerar emoções. E essas emoções vão ser traduzidas em percepções onde eu entendo ou eu não entendo de forma correta. Então, e como é que eu faço isso? Eu faço baseado, né, Lívia? A partir daquilo que eu já tenho de registro em mim.
Então, exemplo, vamos dar exemplo. Morte, né? Morte para mim, morte para você é ausência de vida. E para todo mundo que está nos assistindo agora. Mas morte, para mim, pessoalmente, que perdi minha mãe, né? Numa situação bem delicada, tem um significado emocional diferente da uma pessoa que nunca perdeu uma pessoa querida. Mas a gente tem um entendimento que morte é ausência de vida. Mas a percepção e aquela situação pode gerar dores interiores que me paralisam, me bloqueiam, me travam diante de alguma situação, inclusive de relacionamento. Ah, eu não quero gostar de alguém para essa pessoa não me deixar, né? Porque eu já perdi, exemplo, a minha mãe e eu não quero perder mais ninguém. Então, me bloqueia para que eu não consiga realizar outros níveis de relação, porque aquele momento traumático me travou. Não é assim, Lívia? É, exatamente. E, olha, às vezes, gente, nós nunca podemos jogar a emoção, né, o sentimento das outras pessoas, porque são contextos diferentes. É o que a Michelle falou, eu sempre digo o seguinte, ó, qual é a fórmula da realidade? Eu aprendi isso com o doutor Fernando Freitas, um professor meu. A fórmula da realidade é o fato vezes a interpretação. E é o que você acabou de falar. A interpretação, ela vem a partir do seu modelo mental. O seu modelo mental, ele é criado a partir dessas crenças, da sua visão, dos seus referenciais. Então, tudo isso que nós vivemos, e principalmente ali até os 7 anos, claro que tem a variação, né? Porque o ser humano, né? Então, não é aquela coisa fechada ali, mas principalmente até os 7 anos, tudo que nós vivemos elaborou o nosso modelo mental. E isso é tão sério, que parecem coisas absurdas, tipo, de você atender uma pessoa, ela se separou, dando um exemplo de prático, tá? Prático de consultório. Então, atendi uma pessoa, ela se separou, mas ela gostava ainda, eles ainda têm sentimentos, 2 filhas, e aí quando você vai analisar de onde é que vem todo o processo que entrou no relacionamento, porque essas pessoas, elas já entraram no relacionamento buscando compensar o que não tiveram lá atrás do papai e da mamãe. E uma coisa bastante importante, gente, nós precisamos primeiro fortalecer as nossas raízes. Porque se você não fortalece a raiz, a árvore cai. É importante organizar, ó, de dentro para fora, de baixo para cima. Ou será que alguém consegue plantar uma árvore no ar, começar pelas folhas e essa árvore existir? Não. Então, nesse caso específico, houve uma separação do casal e quando eu fui analisar ali, fazer o atendimento, você identifica perfeitamente que todo o processo de autodesvalorização veio ali, né? Já existia, a pessoa veio para o relacionamento tentando compensar, mas não vai compensar. Por quê? Porque a gente só se fortalece na fonte. Então, é preciso organizar primeiro essa relação lá de trás, papai, mamãe, não é fisicamente que eu estou falando, gente, é aqui dentro, tá? Nós somos exatamente a junção de um monte de partezinhas. E os bloqueios emocionais, eles compõem essas partezinhas que somos nós. Nós somos tudo isso. Crenças limitantes, crenças positivas, bloqueios, padrões, crenças. Aí ontem eu fiz apliquei, né? Fui convidada e apliquei um workshop falando sobre assumir o seu controle, né, da sua vida. E uma pessoa me perguntou sobre uma frase que eu disse: Lívia, quem é cliente para terapia? Quem é público-alvo para terapia? Eu falei: qualquer pessoa que tenha cérebro. Por quê? Porque todos nós, na infância, vivenciamos traumas. Aí você pode falar: não, Lívia. Às vezes o cliente chega lá no consultório e fala para mim assim, tão amoroso, e fala assim: não, meus pais eram perfeitos. Eu tive uma infância maravilhosa. Só que assim, gente, nós sabemos que o perfeito não é desse mundo, porque nós estamos aqui para ampliar a consciência. Então, quando o cliente me fala isso, eu já percebo que ele tem um amor profundo, realmente, um amor até infantil, que não consegue enxergar que papai e mamãe são apenas 2 seres humanos normais e comuns, como nós, e que sim, sem intenção, mas geraram em algum momento algum tipo de trauma. E aí eu vou explicar para vocês uma coisa, olha só.
o que é que acontece? Ah, Dani, linda, Paula, Dani, Isa, Mônica, turma linda aí. Beijo. Então, o que é que acontece? Uma cliente me falou, inclusive, Lívia, todo relacionamento meu eu sou traída. E aí, quando nós vamos investigar, ela tem esse bloqueio, porque ela tem a ferida emocional da traição. Por quê? Porque quando ela tinha lá 7 aninhos, o papai que ela ama tanto chegou para ela e falou: filha, eu estou me mudando, eu vou morar em outro local. Por quê? Porque eu consegui um trabalho, vou ganhar dinheiro. E aí, o papai precisa se mudar. Aquela criança, não somos nós adultos que estamos aqui. Aquela criança, naquele momento, ela se sentiu, foi tão forte o impacto emocional dela, que ela ali se instalou, ela estava ali no período dos 6 para os 7 anos. Isso são casos práticos, tá, gente? Casos da vida real. Que ali foi instalada a ferida da traição. E por isso, falando de traços de caráter, ela tinha o percentual do rígido alto, que é o traço da traição. Então, ela tinha a ferida emocional da traição. E aí, qual é a grande questão? Isso gerou um bloqueio emocional e ela traz para a vida essa questão e ela vai sempre buscar se conectar com situações onde ela reviva a mesma sensação que ela viveu lá. E aí você fala, não, Lívia, pelo amor de Deus, quem vai querer ficar sendo traído? São processos. O nosso cérebro é uma máquina incrível, mas é uma máquina arcaica. Ele funciona assim, ó. E aí, você sabe o que acontece nos relacionamentos dela. Olha só, como os bloqueios emocionais impactam os relacionamentos. Nos relacionamentos dela da empresa, ela sempre achava que ela ia ser substituída a qualquer momento. Vícios emocionais, exatamente. Ela sempre achava que ela não ia ter a oportunidade de ser promovida, que em algum momento, inconscientemente, tá? Isso não são processos conscientes. Você pega pelos fatos e vai analisando e monta ali o mapa da pessoa, no caso, nós como profissionais. Então, ela achava que a qualquer momento o chefe sempre elogiava ela não acreditava nos elogios do chefe. Por quê? Porque ela tem a ferida da traição. Então, ela achava que em algum momento o chefe, que mesmo elogiando tanto ela, ia trair a confiança dela. Outro detalhe, outro bloqueio que ela tinha em relação a trabalho e dinheiro. Por quê? Ela se sentiu traída pelo pai, porque o pai trocou ela por outra cidade, por outro trabalho e pelo dinheiro. Então, aquela criancinha instalou aqui o bloqueio em relação a dinheiro e trabalho, e ela não ganhava mais, apesar de tanto potencial, e todas as pessoas reconheceram, ela não reconhecia. Por quê? Ela tinha ali que, se ela ganhasse muito dinheiro, ela ia ter uma perda. Porque por causa do trabalho e do dinheiro, ela perdeu uma pessoa que ela tanto amava, que era o papai, ali na convivência dela diária. Então, vocês percebem, olha que coisa, gente, são casos práticos, reais. Casos de consultório. Então, ela não se permitia ganhar mais. Todas as vezes que o chefe falava de promover ela para outro setor, ela se bloqueava, ela sofria com isso, mas ela sofria de entrar em pânico. E, além de tudo, nos relacionamentos amorosos, ela trouxe a situação de sempre ser traída. Tudo isso veio o quê? Dos bloqueios emocionais que surgiram lá na infância e não foram elaborados. E ela foi jogando isso para a sombra porque ela não podia admitir que aquilo ainda fazia mal a ela. Ela mesma dizia assim, não é possível que isso tenha alguma coisa a ver com a minha infância. Porque é difícil para a gente, como adulto, admitir que um sentimento que seria infantil. Só que os bloqueios emocionais, por isso que a gente fala, gente, de criança interior. A nossa criança interior é aquela partezinha nossa lá, onde ela consegue somatizar as situações. E por que se intitula criança interior? Porque até os 7 anos é a fase, né, onde todos esses processos são com maior potência instalados. Ao longo da vida, você precisa, eles podem diminuir, aumentar de acordo com o perfil comportamental, com o ambiente, com uma série de coisas, mas os bloqueios em si, para curar, você precisa de intervenção. Então é importante você buscar um profissional de confiança e é um investimento, tá? Hoje, eu vi a doutora Fran, que é uma doutora querida neurologista, que hoje, ela falou algo muito interessante, pessoal. Ela falou assim, ela ainda é médica, porque ela paga lá, né, o CRM, se eu não me engano, mas ela não atua mais como médica, neurologista. Ela atua como terapeuta. Sabe por quê? Ela falou hoje, eu achei muito bonito. Ela disse, muito interessante. Ela disse, antes, eu atendia as pessoas já na fase da demência, porque ela como neurologista, né? Mas hoje,
eu antecipo atendê-las 20 anos antes da demência chegar como terapeuta. E aí eu ajudo que elas parem de roubar energia do cérebro. Olha, gente, olha, as pessoas, elas não têm noção do quanto isso é sério, quanto isso é importante. Existe aí uma pesquisa, estudos revelando que o índice de Alzheimer vai subir 500%. Os casos de Alzheimer daqui para frente vão aumentar em 500%. E o Alzheimer, exatamente, gente, nenhuma doença crônica, claro, se a pessoa tem uma visão tradicionalista, ela vai se apegar à doença, alegremente vai dizer que aquela doença veio lá do vovô, vai se encher de remédio, tomar ali uma amoxicilina, um antibiótico, um remédio, e tá tudo certo, que o vovô teve, eu tenho que ter. Não é assim, sabe? A epigenética veio para desmentir isso. Não é porque a sua família teve que você precisa acordar os genes da doença. Então, se você nasceu ali saudável, os genes estavam ali. Os genes estão, todos nós temos genes para a doença. Mas por que é que você desperta ele? Por causa das escolhas que você faz ao longo da sua vida. Escolher ou não escolher, decidir ou não decidir, é decidir. Porque, não é verdade? Porque, por exemplo, se você escolhe olhar para os seus bloqueios emocionais e trabalhá-los, ok, você tem mais chance de ter uma vida mais saudável, se libertar, viver com menos peso, mais alegria, com mais leveza. E se você escolhe não olhar para isso, fugir da dor, que é o que a grande maioria faz, ok, você também decidiu. Então, é muito sério, e as pessoas acham, tem algumas pessoas que ainda estão assim, que terapia, por exemplo, é uma coisa para quem está doente, é uma coisa para doido. Isso já melhorou muito. Graças a Deus as pessoas estão evoluindo. E não, gente, a doença não começa no corpo físico, a doença vem para livrar a gente da morte ou da loucura. Aí você pode me dizer, Lívia, mas as pessoas morrem doentes. Mas ela não adoeceu da noite para o dia. A doença foi sinalizando e a pessoa não olha. E aí você tem bloqueios. Esses bloqueios te roubam energia do teu fígado, roubam energia das tuas mitocôndrias, e você vai cada dia mais roubando reserva de energia do teu organismo. A doença se instala, e aí, consequentemente, dependendo do nível, em algum momento, pode vir a morte através dessa doença. Mas o objetivo primário, o objetivo em si da doença é livrar da morte ou da loucura. Livra por que da loucura? Porque o doente psiquiátrico, ele não adoece dessas doenças comuns. Ele não gripa, ele não infecciona a garganta, essas doenças comuns. Por quê? Porque ele desconecta. Entende? Então, olha só, olha a volta que a gente dá falando de bloqueios emocionais. Olha aonde esse assunto nos leva. É extremamente polêmico. Eu não sei se você conhece essa técnica chamada biomagnetismo. Uhum. Mexicana, onde um médico mexicano faz um rastreio, né? Assim os termos técnicos, através do corpo, sabe onde estão os bloqueios emocionais que geram enfermidade. Exatamente isso que você falou. E é incrível, eu tive algumas experiências, e dentro das experiências tinha bloqueios assim, no rins, no pulmão, tristeza, não sei o que, bloqueios que tinha tudo a ver com a história e cenários que eu já tinha vivido. Mesmo ressignificando o ambiente terapêutico, não tinha desalojado essa dor que o órgão já tinha tomado como posse. É exatamente isso que você falou, extremamente rico. O nome da técnica é biomagnetismo. E olha, só pegando esse gancho que você falou, você sabe porque o órgão já tinha tomado como posse? Porque é formado um corpo de dor. E esse corpo de dor, ele se vicia no sofrimento, na dor, igual se vicia em uma droga mesmo ilícita. Gente, sabe? Parece uma coisa superficial, mas não o corpo de dor, ele se vicia no sofrimento e ele quer mais e mais, ele vai atraindo isso mais e mais. É assim que nosso cérebro funciona. E como é que a gente consegue, né, desbloquear esse movimento, né, emocionais? Exemplo, tem clientes aqui que chegam com problemas com a relação com o dinheiro, outros com a relação amorosa, outros com a relação com o pai, com a mãe, né? Eles até sabem que tem, mas
eles ficam naquela roda, né, aquele ciclo viciado e entende, né? Eu costumo dizer aqui que ciência não é consciência, né? Saber que a Coca-Cola faz mal, todo mundo sabe. Agora, deixar de tomar é atitude perante uma ciência, né? Verdade. E o que é que a gente fala muito aqui, né, nos ambientes? Então, as pessoas chegam aqui, às vezes até identificam, olha, eu não consigo me relacionar com o dinheiro, eu não consigo me relacionar com meus parceiros amorosos, não consigo me relacionar com meu pai, com minha mãe, existe um bloqueio dentro de mim que me impedem de ver, né? Que são crenças diante de situações, como você botou no início, né? Que geram bloqueios emocionais, que viram uma verdade absoluta dentro do inconsciente, da mente, onde ela não consegue destravar para ir além. E não tem outra forma, né, Lívia? O caminho é para dentro. O caminho é o autoconhecimento. Não tem regras. Só existem milhões de ferramentas que você pode, de uma forma muito assertiva e aquela que você se identifica para conseguir fazer esse entendimento, né? As pessoas têm uma tendência natural de não conseguir responder essa pergunta, né? Quem é você? Quem é você? Né? Quem somos nós? E por não saber responder essa pergunta, muitos se matam, bebem demais, comem demais, tem relacionamentos abusivos, tem empregos que não conectam com seus sonhos, com seus propósitos. E por não saber quem são, por não conhecer esses bloqueios emocionais, elas travam dentro de um processo. Até entendem o que querem. Eu quero ser feliz, né? Sair desse abstrato e ir com coisas mais específicas. Você que também é mentora de carreira, né? Você deve pegar muitos bloqueios na área profissional. Muitos. Né? E isso tem uma febre. As pessoas cada vez mais estão se perdendo dentro delas e se perdendo no caminho chamado vida, né? O Jung, ele fala uma frase bem conhecida. Enquanto você não tomar consciência, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Então, todos esses bloqueios emocionais, você vai descobrir, né? Algumas pessoas vão conseguir até identificar, mas você só vai conseguir destravar nos ambientes terapêuticos. E a Lívia estava falando aí de vários conhecimentos que ela tem aí. Eu lembro que uma coisa que o Jordan, nosso mestre, né, falou num dos palestras dele é o seguinte: não, a gente recebe, você falou também isso aí, a gente recebe influências de várias áreas, da área do ecossistema, né? A gente recebe influências das nossas relações familiares, das nossas relações sociais, daquilo que a gente entende da consciência individual, onde tudo isso gera uma grande consciência que a nossa percepção diante das situações podem gerar experiências mal assimiladas ou podem gerar forças, né? Porque as emoções também são emoções que travam, que são bloqueios, mas também tem emoções que nos destravam, né? E tudo isso que você falou. E esse impacto dessas emoções, porque a emoção é instintiva, você não controla, vem um tubarão, eu estou no mar, vem um tubarão para cima de mim, eu não vou dizer, ai meu Deus, eu não vou ter medo. Não tem como você. Verdade. Né? Nosso movimento ainda é muito primitivo. A nossa mente funciona de forma muito primitiva. Apesar de toda a racionalização, né, que o nosso córtex frontal consegue fazer, mas a emoção, ela é entendida a base, como você falou aí, das nossas experiências. Experiências de relacionamento. Eu pego muitos profissionais com crença em relação a dinheiro mesmo. A dinheiro, o relacionamento com o dinheiro. Como é que o dinheiro funciona? Dinheiro é só gasto, só gasto, só gasto. Aí como você vai ver, tem aquele movimento de coma tudo, menino, não pode deixar. Apaga a luz para não gastar. Ele foi criado nesse ambiente onde ele recebia gatilhos
De escassez. De escassez o tempo todo. E óbvio, por mais que ele queira ter uma boa relação com o dinheiro, goste do dinheiro, esse gatilho, essa programação emocional em relação a tudo que ele vivenciou, trava ele, não é isso, Olivia? Exatamente, exatamente. E ainda tem um detalhe. Você falou aí, Mi, sobre a questão da racionalização, só que assim, né? Primeiro veio o nosso cérebro reptiliano, que é o da sobrevivência, depois o nosso límbico, que é o emocional. Então, esse garotinho daqui, ó, do córtex pré-frontal, o nosso cognitivo, ele é mais novinho. Então, os dois cá, que a gente chama de cérebro animal, né? Os dois daqui, eles driblam o tempo todo o garotinho daqui, porque ele é mais jovem, ele só surgiu depois. Entende? Ainda tem esse detalhe. E aí, você falando aí sobre essa questão das crenças, muitas crenças instaladas. Olha, existem 12 camadas de personalidade. Vocês sabiam que o brasileiro, saiu uma pesquisa, 70% ou mais dos brasileiros estão presos na quarta camada? Lívia, e o que é essa quarta camada? É a camada do vitimismo, é a camada do agradador, é a camada do buscar a aprovação de quem eu sou lá fora. Ou seja, é uma camada de postura infantil. É o que nós chamamos de postura infantil. Porque a criança é assim. A criança nós chamamos na sistêmica do amor fora. A criança, ela o tempo todo, ela precisa da aprovação externa. Tipo, ela faz e olha para trás. Estou fazendo certo? Posso continuar? Como se fosse assim. Então, a postura infantil é uma postura que precisa desse amor externo, desse amor de fora, dessa aprovação. A postura adulta, quando eu me viro, eu olho para frente, sigo para a minha vida, cuido da minha vida, toco a minha vida. Então, mais de 70% do brasileiro está preso na quarta camada da personalidade, que é a camada da postura infantil, do vitimismo. Uma coisa que eu vejo muito também, que eu fico muito espantada em atendimento, é a tal da procrastinação. Então, uma moda, Michelle, eu sou procrastinadora. E quando eu vou investigar de forma profunda, é preguiça. Não é procrastinação. Porque se eu procrastino de forma clínica, eu procrastino em tudo. Não procrastino só para ir para a academia ou só para estudar. Quem é um procrastinador clínico, ele é um procrastinador 360 graus, né? Só procrastinar aquilo que a gente gasta energia é muito conveniente, digamos assim. E esse pessoal aí está nessa camada que você falou agora. Pronto, perfeito. É isso que eu ia falar. Por que existe tanta procrastinação? Porque as pessoas elas estão na postura infantil, no vitimismo, aguardando que alguém a salve, que alguém lhe dê oportunidade. Ah, eu não tenho porque ninguém me olha, ninguém me dá oportunidade, ninguém faz por mim. Perfeito. Casou exatamente com o que eu falei. Aí, por isso a procrastinação. Eu não me agrado em acordar às 5 horas de manhã para fazer exercício, não. Eu acordo com a força da raiva mesmo. Cara, se eu for esperar ter motivação, se eu for esperar ter uma animada, ficar você não faz. No auge da empolgação para fazer, ninguém vai fazer nada. Então, a responsabilidade é para adulto, postura adulta. E eu quero te falar hoje eu não vou trabalhar. Por quê? Porque você sabe que você tem o compromisso de pagar as contas. Agora, o exercício, você pode dizer, vou amanhã. Como você não tem um danos e uma dificuldade direta, você continua ficando nessa camada aí, né? Se boicotando, culpando o governo, vida, marido e pai e mãe, e você não sai, né? Desse movimento sabotador, digamos assim. Eu costumo dizer que tem um boicote e a autossabotagem, né? A autossabotagem é pagar a academia todo dia e todo dia arranjar desculpa para não ir. E o boicote é ir com a garrafinha, com a malha da moda, conversar com todo mundo e não fazer nada. Então, a gente está nesse movimento aí e as pessoas não estão se percebendo por falta de conhecimento, e conhecimento de si, minha gente. Não é conhecimento de A, B e C, não. A pandemia, ela trouxe esse movimento para a gente voltar para dentro, e é dentro de um nível maior. Porque eu peguei aqui, Lília, na pandemia, e pessoas dizem, Michelle, eu estou no caos. Eu não sei quem é meu marido, eu não consigo conviver com meus filhos. Por quê?
Passava o dia todo trabalhando, chegava à noite, tomava um simples café, dormia, acordava de noite. É. Aí Oi, só, oi. quando ia conviver, né, com a família, era no final de semana, momento de descontração, ninguém se estressava. Verdade. Então, quando a gente voltou para dentro das nossas famílias, nossos lares, o que aconteceu? Aconteceu isso, a gente olhar para o outro. Aconteceu a gente olhar para a gente. Quem é essa pessoa sem o trabalho? Quem é a Michele sem o trabalho, sem o happy hour, sem a academia, sem a igreja? Quem é a Michele? Quem sou eu sem nada, né? O que foi que sobrou, né? O que é que... Então, é aquilo que a gente estava falando no início. Por não saber quem somos, né? E buscar sempre de forma externa, né? Vai gerando bloqueios e bloqueios e bloqueios, você vai culpando o mundo. E isso tudo é o que a gente está falando aqui, os bloqueios emocionais. E nos aprisiona no sofrimento e na repetição de padrões. Perfeito. Assim, agora, dentro desses bloqueios, com o olhar sistêmico, né? Mais o olhar sistêmico, através de Bert Helling, né? Dessa grande metodologia e ferramenta terapêutica que a gente teve o prazer de conhecer, aplicar e ser uma filosofia de vida para mim e para você, que eu sei também que é. O que a gente visualiza isso, né? Tem bloqueios gestacionais que você nem tem ideia que existem. Que a mamãe lá estava brigando com o papai e você estava dentro da barriguinha dela. De forma instintiva, aquilo alojou no seu... de forma instintiva, alojou em você. Né? Pelas terminações nervosas, pelo cordão umbilical. E aquele bebezinho sentiu abandonado, sentiu raiva, sentiu todos os instintos ali. Porque quando a mamãe... Os instintos foram fortalecidos e geram vários tipos de bloqueios. Explica aí pra gente aí, dentro de uma visão mais sistêmica. Porque assim, ó, quando a mamãe ali na gestação, ela sente a emoção, ela produz, então assim, não só sistêmico, mas é físico, gente. É físico, é neurobioquímico. Quando a mulher ali gestante, ela se estressa, ela sente uma emoção de raiva, de estresse, ela produz hormônios neurotransmissores daquela emoção, e essa produção vai para onde? Para o sangue, que chega até o bebê. Então o bebê começa a relacionar. Toda vez que eu escuto esse barulho, eu recebo isso, sabe? E não é de forma cognitiva, é a natureza mesmo, é a coisa primitiva. Então a mamãe, ela sente aquela emoção produz hormônios, neurotransmissores que vai para o bebê. E aí é onde formam os traços de caráter. Porque, por exemplo, a criança, todo dia a mulher estressada. A criança, ela começa a ficar quietinha porque ela não quer incomodar. E aí é o que acontece com o traço da rejeição, por exemplo. A criança, ela para de mexer na barriga porque toda vez que ela se mexe, a mãe diz: eu não queria essa gravidez, que ódio de estar grávida e tal. A mulher que rejeita a gravidez, no caso. Um exemplo específico, tá? Uhum. Vamos dizer que a mulher rejeita a gravidez, mas ela não conseguiu interromper a gravidez. A criança percebe que toda vez que ela se movimenta, aí a mamãe ali lembra com raiva da gravidez, gera aquele hormônio, a criança recebe aquela descarga, então a criança começa a associar primitivamente, gente, a natureza é perfeita, faz tudo. E aí a criança percebe que é melhor ela ficar quietinha, porque quando ela está quietinha, ela não recebe aquela bomba de hormônios. E aí é o traço esquizoide, que é um traço onde ele tem uma cabeça um pouco maior e um corpo sem estrutura, porque ele não se exercitou ali, é como se ele não tivesse tido o processo dele todo. Então é uma pessoa que você vai ver, uma pessoa mais longilínea, mais parece que é meio desengonçada, a pessoa só quer ficar isolada, a pessoa não quer ir para o mundo, porque... Então, olha só o bloqueio que criou, formou predominantemente o traço esquizoide. Nós temos todos os 5 percentuais diferentes, mas aí, no caso, uma pessoa que a mamãe teve uma rejeição na gravidez. E aí, vamos lá. Por que essa mulher rejeitou a gravidez? Porque ela também, provavelmente, não tinha questões dela bem resolvidas. Aí talvez ela tenha se relacionado, a pessoa tenha sumido, talvez ela tenha sido expulsa de casa, talvez ela tenha outras questões emocionais. Então, percebem que tudo que nós falamos aqui, como é que vai para os relacionamentos, relacionamento com os pais, amoroso, profissional, através de quê? Dos bloqueios emocionais, porque os bloqueios emocionais
geram em nós um corpo de dor, e esse corpo de dor se retroalimenta do sofrimento. E isso vai passando de geração a geração. E aí um detalhe, voltando aí, Mi, o que é que acontece? O amor infantil, que é esse que nos aprisiona aí na quarta camada da personalidade que nós falamos, então eu vejo muitos casos tipo, tem lá o papai e a mamãe, a criança presenciava o tempo todo a mamãe brigando com o papai porque o papai traía a mamãe, mas ela não separava daquele homem. E a criança apaixonada pelo papai, mas a mamãe sempre falava mal do papai para a criança. E aí a criança, você sabe o que é que ela faz? Ela vem para a vida e ela arranja alguém que vai trair ela também. Porque é como se ela dissesse inconscientemente: papai, essa é a minha forma de dizer que eu te amo, apesar de tudo que a mamãe falava mal de você. Então eu vou trazer para minha vida também alguém que me traia o tempo todo, papai, para reproduzir você na minha vida. Porque aquela sensação que a criança vivia com a mamãe e o papai lá brigando, ela traz para a vida adulta e ela vai reproduzir esse ambiente na vida dela como adulta. Eu sempre digo que o melhor presente que nós podemos, quem tem filhos, que o pai e a mãe pode dar aos seus filhos é a própria cura. Porque no momento em que você faz isso, que vocês estão fazendo aqui, que nós fazemos lá nos atendimentos da gente no consultório, no momento em que nós decidimos acessar nossa sombra, pegar tudo que reprimimos até esse momento, tudo que está lá reprimido, que você ainda não olhou, não buscou, não curou, não agiu em cima daquilo, no momento em que você traz e que você cuida e que você se liberta, você liberta os seus descendentes. Porque, do contrário, você fica sangrando em cima das pessoas e uma hora a conta chega. A nossa sombra, o que é que acontece? Os bloqueios emocionais afastam a gente da nossa essência. E se você se afasta da sua essência, quanto mais você se afasta da sua essência, o vazio vai aumentando. E é por isso que o Brasil, que é o país da quarta camada da personalidade, é número 1 em ansiedade, 4º em depressão e 8º em suicídio no mundo, gente. Isso é coisa séria. E como é que o Brasil historicamente foi formado? A Bianca comentou aqui que o Brasil é um país sem pai. Sabe por quê? Qual é a nossa história? Como é que o Brasil foi formado, colonizado? Através de quê? Eles traziam quem para eles lá na visão deles, no julgamento deles? Ladrões, prostitutas, os escravos. Juntou tudo isso com esses colonizadores com a intenção só de roubar, porque ele falava que trazia ladrão, mas eles também eram, porque eles invadiram o que não era deles, colonizaram, quiseram levar tudo. O nosso país foi formado em cima disso, de muito abuso, abuso moral, sexual. Então, muitas vezes, as crianças nasciam, eram tiradas das suas mães, né? Então, é por isso que o Brasil é um país sem pai, como a Bianca comentou, e faz sentido. A procrastinação vem exatamente disso também, gente, porque é como se eu não tenho força para ir para a vida, porque falta uma parte de mim. Às vezes, internamente, que às vezes o papai e a mamãe estão ali dentro da casa, mas eles não estão disponíveis. Vocês sabem por quê? Porque eles não se abasteceram das raízes deles. Então, a procrastinação não é apenas um caso de preguiça, mas é um caso de decisão do adulto. A Bianca está sugerindo, tem que ver o livro do Laurentino Gomes. Obrigada pela indicação, Bianca. Vou anotar aqui para pesquisar mesmo. Muito obrigada pela contribuição. Então, joia, conta tudo isso, muito bom. Então, gente, eu fico boba, sinceramente, quando eu vejo as pessoas falarem assim, eu sou minha própria terapeuta, eu sou minha própria psicóloga. E aí você vai ver a vida da pessoa, um monte de processos. E a questão é que não é só sobre nós, é sobre nós, é sobre o rastro que a gente deixa no mundo. Sabe? Tem muitas pessoas que elas dizem, eu acredito na Bíblia, não sei o quê. A Bíblia diz que é para você ser sal no mundo. E você passa insossa, né, pela vida. Por quê? Porque você fica fingindo que está aqui. Então, nós temos um passado histórico que é pesado e que, sim, sistemicamente, nós ainda pagamos essa conta do nosso passado histórico. Sim, está no nosso sistema, nossa vida veio de longe, de tudo aquilo que os nossos antepassados viveram. Então, foi muita situação difícil para sobreviver. Os nossos antepassados lá, eles passaram por muitas situações difíceis para sobreviver. Só que a conta chega, porque nada que a gente faz nesse mundo, gente, fica sem ser gerado uma continha. Tá?
E aí, Mi, você falou sobre uma coisa fundamental, que é essa questão da dificuldade com o dinheiro, que é uma crença. Porque, olha só, Freud já dizia que tudo na vida é polaridade. Nós vimos de uma polaridade, né? Do óvulo, dos espermatozoides. Vida é polaridade. E Freud dizia que nós temos duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Na sistêmica também trabalhamos com a polaridade do passado e do futuro, da vida e da morte. Então, o que é que acontece? As pessoas, elas têm muita crença do dinheiro porque elas têm muitos bloqueios. E eu falo que você falou, as pessoas, tipo, eu compro algo, aí eu tava doida para comprar isso aqui. Finalmente, eu consegui um parcelamento, e aí me gerou ali um parcelamento. Mas toda vez que eu vou pagar aquela parcela, eu fico com raiva. Toda vez que eu penso nas contas que eu tenho que pagar no final do mês, que eu penso no dinheiro, ai, que raiva do dinheiro. Meu Deus, dinheiro é um problema na minha vida, dinheiro não sei o quê. Ou seja, você vibra o tempo todo na polaridade da escassez. Como é que você vai chegar na prosperidade? Nós só temos, gente, duas polaridades sempre para tudo. Vida é polaridade. Ou você vibra na escassez, ou se você vibra na prosperidade. Ah, Lívia, mas se eu estou ferrada, como é que eu não vou ficar preocupada com o dinheiro? Entenda. Qual é a emissora de rádio que você quer sintonizar? Não se engane. Você quer sintonizar na emissora de rádio da escassez ou da prosperidade? Acorda! Até hoje, a tua vibração de angústia quando pensa no dinheiro não te ajudou em nada. Entende? É preciso na vida aprender a deixar fluir. Não de braços cruzados. Não. Porque Deus não é cumpridor de checklist de ninguém. A cliente chegou para mim e eu gosto de chocar meus clientes, que é para dar aquela corda, aquela história do sapo. Quando eu jogo o sapo na água quente, ele pula. Se eu botar o sapo na água morna e for esquentando aos poucos, ele morre desidratado. Então, de vez em quando, eu dou um choque nos meus clientes. E a cliente chegou para mim e falou, eu não acredito mais em Deus, porque na hora que eu mais precisei de Deus, ele não esteve presente. E eu virei para ela com a minha cara de pau e falei, você nunca acreditou em Deus. Você mentiu para você até esse momento, mas agora eu vou te ajudar a enxergar a mentira que você contava para você até esse momento. Ela falou, como assim, Lívia? Sabe por quê? Você acreditava no checklist que você fez sobre quem é Deus. Mas Deus não é menino para ficar cumprindo o checklist de ninguém. Então, você nunca acreditou em Deus. Você acreditou no seu checklist. No momento em que o checklist não foi cumprido, Deus não existe. Entende? Então, a gente mente pra gente o tempo todo, até sobre isso. E aí, nossos bloqueios, sabe? Tipo, você não tem uma autoestima legal. E o que é autoestima? A autoestima é composta por dois componentes principais. Autoconfiança e autorrespeito. Então, autoconfiança e autorrespeito. A coisa que eu menos vejo, gente, é as pessoas tendo autorrespeito. E aqui eu não estou falando um negócio de julgamento, juízo de valor, essas coisas, não, porque cada um sabe o que faz da sua vida. Adulto sabe o que faz da sua vida. O que eu quero falar sobre autorrespeito é você ter a segurança, a postura adulta de dizer não, porque você se respeita e aquilo te fere, aquilo não te agrada. Autorrespeito é você defender os seus direitos sem passar por cima de ninguém. Autorrespeito é você olhar para você, se conhecer e saber o que é para mim e o que não é mais para mim. Quando você tem autorrespeito, quando você trabalha a sua autoconfiança, chega a hora de dizer não, colocar o fim em um ciclo, você coloca. Se a sua autoestima estiver em dia, e a autoestima é a composição da autoconfiança, mas o autorrespeito. Isso é autoestima. As pessoas ficam achando que autoestima é se achar bonitinho ou feinha, bonitinho ou feinho. Meu Deus, gente, vamos acordar, vamos adultecer, vamos sacudir esse mundo, esse país, vamos ser sal no mundo. Para com essas bobagens de achar que autoestima é se achar feia, magra, gorda. Autoestima é muito mais que isso. Autoestima tem a ver com autorrespeito e você só passa a se respeitar, confiar em você, ter autoestima quando você trabalha os seus bloqueios emocionais. Perfeito. Perfeito, Né? perfeito. Vânia gostou, né, Vânia? Ah, Vânia, se você vê no consultório, eu fecho. Minhas clientes se divertem, que eu fecho. Arretada! É isso, Vânia, acorda. A gente tem que acordar, porque essa vida é muito passageira. Gente, na outra semana,
Eu perdi uma amiga, 40 e poucos anos, saiu da empresa, pegou a rescisão, montou um salão de beleza bem legal, toda feliz. E aí, com pouco tempo, nem usufruiu, infartou e faleceu. 40 e poucos anos. Sabe? Então, quanto tempo mais vocês que estão aqui, eu, Michele, tem de vida? Mais um dia, mais um ano, mais 10 anos? Eu não sei. Eu só sei que mesmo que eu saiba hoje que eu tenho mais 50 anos, eu posso escolher se eu quero viver mais 50 anos de merda ou se eu quero mais viver 50 anos extraordinários. Né? Essa é a questão. É por aí. Então, tem que tomar uma decisão. Tudo parte de uma decisão. De uma decisão do que você quer ser. Como é que você se vê daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5? Como é que você se vê amanhã? Né? Então, tudo parte de uma decisão. E cisão é corte, é quebra, é quebrar crenças, quebrar bloqueios, é quebrar paradigmas, é quebrar posturas que até ontem se viu, mas hoje, para seguir, não servem mais. Então, é necessário criar uma maturidade que, de forma muito amorosa, adultecer, né? Amei o adultecer. E é isso. Ou a gente desperta, ou a gente cresce diante dos desafios, ou a gente vai ficar vendo o mundo passando e vai ficar com a bagagem cheia de bloqueios, de traumas, de mais, porque era para ter acontecido, era para ter sido assim, e não fazer acontecer. Não tem. Tem que agir. Vida é movimento. Vida é movimento. Vida é movimento. Verdade. E movimento é desafio. Movimento é gastar energia. Movimento existe o lado bom e o ruim do movimento. Existe o lado que cansa. Mas se cansar, descanse, não pare. Né? E às vezes você não sabe como seguir. Você está com a vida amorosa aí frustrada, vários relacionamentos por não ter isso aí que ela falou, autoestima, autocuidado, autorrespeito, né? Isso tudo é um pacote de coisas que a gente vai somando diante de outras. A minha mãe não se cuidava, eu também não me cuido. Né? Quando se cuidar, é se olhar mesmo. Não é beleza apenas. É muito mais que isso. Então é necessário despertar. E a gente está aqui sendo porta-voz, né, desse movimento, que é um movimento de cura. Que a gente entrou inicialmente para a autocura e hoje a gente é mentoras de pessoas, porque a gente achou o caminho, achou como é, e a gente está convidando você a olhar para isso. Né? A Lívia está trazendo esse tema fantástico dos bloqueios emocionais e o que isso interfere nos relacionamentos. E é isso tudo que ela passou. Isso tudo que ela falou. Todos os exemplos cotidianos que a gente escuta na roda dos amigos do trabalho, no barzinho, nas igrejas. Todo mundo está reclamando a mesma coisa. Mas não gera ação. E ação não é para fora. Não é tendo sexo de forma descontrolada, bebendo muito, comendo muito. Ou se apegar à religião achando que Deus vai fazer a sua parte. Não é isso. Só há um caminho para dentro. Existem 1000 ferramentas que vocês podem fazer isso. 1000 ferramentas. 1000 ferramentas. E a constelação familiar é uma delas. O processo terapêutico tradicional é uma delas. A hipnose é uma delas. O Theta Healing é uma delas. O biomagnetismo é uma delas. Tudo isso são ferramentas. Né? E a gente conseguiu o caminho. A gente não sabe ao certo como vai ser o amanhã. Mas uma coisa a gente tem certeza. A gente não sai mais do caminho. Não é isso, Lívia? Verdade. Eu queria convidar, a gente já está para os 45 minutos, eu não sei se o Instagram derruba, a gente tem 1 hora, mas eu queria ver se tem alguém aí, ao vivo, em participar com a gente, em dividir um pouco da experiência, da sua dor, para que a gente possa passar uma orientação. Se você quiser, você pede aí para participar. A gente vai ter uma honra de bater um bate-papo aqui. Né? Você pode falar o que você desejar dentro desse momento agora e a gente vai te orientar um caminho.
Não é isso, Lívia? Isso, fica à vontade. Enquanto você está aí, tem o acesso a fazer perguntas, não tem perguntas. Se você quiser participar, você aperta aí, pedindo a participação, que a gente vai ter uma honra de receber você agora e bater um bate-papo. Aproveite, são duas terapeutas, né? Difícil, viu? Tem uma pessoa que está aqui na live que de hoje me pede a minha agenda e eu não consegui fazer ainda, é uma coisa outra. É verdade. E às vezes as pessoas pensam que até porque não quer, né? Vai se dar conta, né? Tipo, ontem eu fui dormir meia-noite. Então, eu atendi durante o dia e dei treinamento à noite, né? Enfim, mandem aí alguma pergunta se quiserem. Aperta aí na interrogaçãozinha que manda a pergunta aí no particular. E aproveitem a oportunidade de estarmos juntas. Só faltou mencionar meu nome. Alguém colocou aí? Camila colocou. Gostaria de saber sobre as camadas que Lívia falou. Então, são 12 camadas, né, da personalidade. É um assunto bem denso. É o assunto lá do professor Olavo de Carvalho, né, um conteúdo que traz essa informação. A quarta camada é a camada... Mais de 70% dos brasileiros estão na quarta camada. E, na verdade, é assim, ó, nós somos como uma cebola, né? São várias casquinhas, várias camadas. E... Gente, o ser humano, na verdade, é algo incrível, né? Nós temos nessas 12 camadas de personalidade, tem cada fase, é como se fosse mesmo o nosso processo evolutivo, né? Aquilo que eu falei, nós vimos ali desde uma gestação, então nós temos a fase oral, a fase anal, nós temos ali todo esse processo. Então, as 12 camadas de personalidade é o nosso processo evolutivo até chegar à vida adulta. Só que é um processo psíquico, não é fisicamente. Então, por isso que, por exemplo, observe alguns adultos que eles se vestem de forma infantil. Tem adultos que eles se vestem de forma super infantil, porque está preso ali em uma camada, na quarta camada. Então, as 12 camadas da personalidade é exatamente isso. É a nossa evolução enquanto adulto em cada fase da nossa vida. Tem uma pergunta aqui. Falem sobre o bloqueio que chega no corpo físico e gera doenças autoimunes. Pois é, falando da visão sistêmica, as doenças autoimunes, elas vêm... claro, gente, a gente tem que ter muito cuidado de não colocar nada em caixinha, né? Mas o processo da doença autoimune é um processo que envolve várias questões. Mas vamos dizer assim, Lívia, na vida prática, ele pode vir de onde, das doenças autoimunes? Processos familiares. Então, você tem um processo de não aceitação em relação às suas questões lá familiares, e aí você vem, se casa ali, tem um relacionamento, né, com aquela pessoa, e o tempo todo aquela pessoa te coloca ali no nível de inferioridade em relação à família. Então, é como se fosse uma disputa entre famílias, um lado e outro, que vem, por exemplo, de um processo desse de autodesvalorização, de vitimismo. Então, o processo de doença autoimune é um processo muito de não aceitação, que, por exemplo, você estando em um relacionamento pode ser reforçado no momento em que o outro te ajuda, entre aspas, a se sentir cada vez mais inferior à família dele, por exemplo. Então, isso vem muito à tona. Então, na visão sistêmica, a gente trabalha assim, nesse processo de não aceitação. Um bloqueio, e o bloqueio vem de onde, Lívia? Exatamente lá do papai e da mamãe, lá da sua infância, de você não ter se sentido visto, de você, muitas vezes, você via a sua mãe, e a sua mãe lá, por exemplo, você sentia que ela sofria muito, e aí você toma a dor da mamãe como uma coitadinha, ou seja, um processo de se sentir inferior, se sentir vítima, não aceitar aquela realidade. Quando você olha para aquela realidade que você não aceita, é o processo de não aceitação. Então, é um processo de bloqueio que vem instalado lá atrás. Tem outra perguntinha. Uma cliente perguntou aqui, ela tem um problema nessa parte de bloqueio dentro da sexualidade. Ela tem um problema de sentir prazer, ela colocou aqui. Ela queria saber se tem a ver com essas camadas da personalidade. Não necessariamente. A gente tem que olhar caso a caso, tá, gente? Porque, assim, por exemplo, a questão de bloqueio sexual. Pode ser porque você convivia em um ambiente familiar que sexo era um tabu. Possa ser que você tenha sido abusada sexualmente, você talvez nem lembre, você como criança, então você vivenciou o toque e não processou naquela época que você era criança, ou você sabe e não revela, porque ali aquele titio, o vizinho, o primo. E assim,
essa questão do bloqueio sexual, às vezes, para quem acredita e aceita, muitas vezes, quando você faz o desbloqueio do chakra, a pessoa vem, né? Então, eu estava numa imersão, por exemplo, onde o Jordan fez um desbloqueio lá e a mulher sentiu orgasmo ali na hora, através da tântrica. Então, assim, ó, cada caso é um caso, mas pode ter certeza que existe uma ideia central em você, a partir do modelo mental que você criou. Esse modelo mental veio de onde? Do ambiente que você vivia. E provavelmente lá o sexo não era uma coisa bem elaborada. Então aí gera o bloqueio mental. Lívia, em qual camada isso aí é caso a caso. Não tem como a gente saber. Tem que ser assim, é um olhar individual. Porque se você bota as pessoas numa caixinha, você não está respeitando a pessoa. Eu preciso olhar personalizado, individualizado, tá? Perfeito. Mais uma perguntinha aqui, só um minuto. Sou muito simples com relação às coisas materiais. E meu esposo é muito apegado às coisas que compra. Se tem algum atrito por essa diferença. Ela não é apegada às coisas materiais, o esposo é. Existe uma forma de equilibrar sem se afetar a relação amorosa? Com certeza, com certeza. É importante trazer clareza. Olha, gente, essa questão de relacionamento é muito importante quando a gente se coloca um passinho atrás e busca ajuda, um olhar externo. Às vezes um casamento acaba, por exemplo, por uma questão dessa aí. Só que, talvez, se a gente vai investigar a sua situação, talvez não é a questão em si que você... Olha só, não estou julgando, só estou te pedindo para refletir. Porque eu não sei o teu caso específico. Eu estou te falando relacionado com o que eu vejo na prática. Às vezes a pessoa fala, porque eu sou muito simples. Qual é o seu histórico familiar? Como é que sua família via bens materiais? Será que você está reproduzindo uma lealdade familiar invisível de que eu não posso? Um cliente meu falou para mim, Lívia, eu fui comprar minha Hilux e quando eu cheguei de frente para a Hilux, me deu um peso e eu falei, meu pai não tinha carro chique, minha mãe era uma lavadeira ou era uma costureira, não lembro agora, mas tinha uma atividade que ele julgava mais simples. Para que eu quero uma Hilux? Ou seja, ele queria sabotar o resultado do esforço dele, porque papai e mamãe não teve. Então, no processo de terapia, a gente ajuda ele a sair da postura infantil, tomar posse do merecimento. Então, às vezes eu gosto de coisa simples. Será que é realmente o meu perfil? Ou será que a minha régua de merecimento é baixa? Será que eu estou conectada com o amor infantil, a história da minha família? Minha família não teve, eu também não posso ter, e eu não me autorizo? Sim, pode destruir o casamento. É importante que olhe as 5 linguagens da valorização do amor. Eu não posso querer que o outro goste do que eu gosto. Às vezes, a tua linguagem de valorização são palavras de afirmação, mas às vezes do teu marido é presente. E tá tudo certo. É preciso conhecer. É preciso realmente buscar equilíbrio. Eu sempre falo que no relacionamento o que é acordado não sai caro. Para mim, isso aqui é importante. Para mim, isso aqui é importante. Como a gente pode respeitar o que é importante para o outro? E sim, se você perceber, ou se já quiser tomar iniciativa de fazer um processo de autoconhecimento para descobrir quem eu sou, quem ele é, porque é tão importante. Talvez ele tenha vivido escassez lá atrás, ou ele tenha se sentido humilhado em algum momento, e hoje ele precisa se afirmar tendo coisas. Pode ser. Então é importante investigar. Perfeito, perfeito, perfeito. E a gente está chegando aí nos minutos finais, já faltam 5 minutinhos. Se tiver alguma pergunta, volta a fazer. Se quiser participar, a gente está abrindo novamente aí. Para quem quiser participar e compartilhar com a gente ao vivo os seus anseios. Mas, assim, Lívia, a gente tem 1000 temas, né? Porque relacionamento amoroso é um nível de complexidade gigante, né? A gente foi educado de uma forma, né, que como vocês estavam falando aí, dentro do conhecimento histórico mesmo, né? A gente veio o Brasil é muito machista ainda. E pior, não é isso que eu vejo. Não é os homens serem machistas. É nós, mulheres, sermos machistas. Porque quem cria os homens somos nós, né? E isso é verdade. Né? A gente acusa quando a gente recebe o reflexo do machismo, mas a menina a gente manda fechar as perninhas. O homem pode ficar do jeito que quer. Então, todas essas coisas e movimentos que a gente provoca no princípio educacional refletem para toda uma vida, né? E no relacionamento amoroso é bem complexo, porque a gente tem que entender que o relacionamento amoroso só vai dar certo quando ele tiver equilíbrio. E esse equilíbrio nasce numa base
que se chama respeito. Respeito, porque o amor sozinho, ele não é capaz de manter uma relação. Eu atendo todos os dias casais que se amam de forma grandiosa, mas não conseguem ficar juntos, porque eles não se olham, eles não se respeitam, querem se satisfazer e receber sempre no outro, né? Então, é isso aí. A gente precisa acordar, né? Adultecer para muitas coisas, muitas temáticas das nossas vidas. Não dá mais para a gente ficar com comportamentos infantilizados, pensamentos infantilizados. Doeu, bateu, doeu, leva para casa que é seu. Você precisa tratar aquilo que está lhe incomodando. Seja a esfera que for, relacionamento amoroso, profissional, vida pessoal, relacionamento familiar, qualquer área que esteja gerando um nível de incômodo, vai lá atrás, vai atrás. Tem livros que ajudam, tem o YouTube aí dando vários conteúdos gratuitos, tem profissionais excelentes aí no mercado, vai atrás. Você gasta numa pizzaria aí, senta rapidamente 100, 200 reais, você não quer pagar numa sessão terapêutica que vai mudar a história da sua vida. Eu atendo aqui, eu escuto muito isso, acho caro. Eu achava caro. Depois que atendido, eu pagava até o dobro. Entende? Mas é necessário. Para destravar essas emoções, não tem outro caminho a não ser ir para dentro. Vai para dentro, vai para dentro. Conhecer aquilo que você acha que domina. Não é uma mesa de bar que é sua terapia, não é um exercício físico que é sua terapia. Existe cada profissional para a sua área. E existe um profissional que cuida da mente. Profissionais fantásticos que estão aí a serviço da vida. Não adianta ter um corpo belíssimo e não conseguir dormir. Não adianta ter muito dinheiro na conta e não ter ninguém para levar o seu caixão. Desperta! Vamos aí. E sabe o que eu acho interessante, amigo? Quando eu ouço algumas pessoas da família falando: ah, isso é coisa de velha, ranzinzice, sei lá como eles falam de velho. Gente, a pessoa passa a vida inteira gastando dinheiro com tudo que não é importante, para quando chegar na velhice, falar orgulhosamente que ela é chata porque ela tá velha, que ela tem esse problema porque tá velha, que ela é implicante porque ela tá velha. Vocês entendem? A gente passa a vida toda sem investir em nós mesmos, e quando chega na velhice, aí a gente se apega também. Parece que sempre as pessoas se apegam àquilo. É aquela questão do vitimismo, né? Ela se apega ao ponto fraco para não ter que fazer o que precisa ser feito. Então, as pessoas elas passam a vida inteira investindo em um monte de coisas que não são necessárias e chega mais tarde e aí falam que elas estão assim, ou ela está triste, ou ela está angustiada, ou ela está frustrada, mas teve a oportunidade uma vida inteira de fazer. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, sabe por quê? Para que lá na frente, quem tem filhos, não se torne um peso na vida dos filhos, gente. Essa coisa do Ocidente, de que, quando eu tiver mais velho, meus filhos vão cuidar de mim. Ok, a gente pode amar, dar assistência, mas não de uma forma pesada, onde o papai e a mamãe não foram responsáveis para ter uma velhice equilibrada, né, mais saudável. E aí, olha como às vezes nós, seres humanos, temos essa questão do egoísmo. Às vezes, papai e a mamãe a vida toda só bebendo, curtindo, indo para festa, só, sabe, a superficialidade. Aí chega na velhice, às vezes... hoje eu escutei uma pessoa falar, por exemplo, eu só tenho um filho, meu filho não diz que me ama, minha nora não presta, e eu me sinto só, então eles são ruins. Mas por que será? E aí não estou julgando, só analisar mesmo, só refletir. Por que esse filho não consegue beijar a mamãe, abraçar e dizer que ama? Será que ele esperou ela ficar velha para fazer isso ou foi o que ele aprendeu sobre o que é o amor? Então é importante a autorresponsabilidade, gente, que nós possamos ser responsáveis desde agora, porque a conta sempre chega. É muito fácil a gente não fazer e cobrar do outro. Então vamos cuidar, vamos olhar quais são as minhas questões. Eu não posso investir. Então, gente, tem assinatura mensal. Tem a constelação, por exemplo, que em uma sessão você já tem um panorama grande e, claro, não é mágica, depois você vai decidir o que fazer, sabe? Se programar direitinho, as pessoas elas conseguem sim se cuidar, mas talvez elas não vejam como prioridade, porque talvez elas acreditem que lá na frente elas vão poder se encostar em alguém vai ter que se responsabilizar para cuidar delas, fazer o que ela não fez.
E a gente precisa se posicionar e ser adulto, porque primeiro que você liberta seus descendentes. Quando você se trabalha, se desbloqueia, se libera. Às vezes tem famílias que vivem com um padrão muito forte, por exemplo, de escassez, né? Seja lá o que for, escassez nos relacionamentos. Quando você se cuida, quando você se permite se desbloquear, se libertar e ter um relacionamento feliz, é como se você estivesse dizendo para o seu sistema: a escassez de um relacionamento saudável nesse sistema familiar encerra aqui. A partir daqui eu estou sendo feliz, e é como se você estivesse também abrindo as portas para que as pessoas do teu sistema familiar também pudessem ser. Então, não é só sobre nós, né? É sobre nós, sobre os nossos descendentes, sobre as pessoas que estão aí. Então, tem tudo isso, né? Então, cuidar dos bloqueios emocionais não é só sobre nós. E não é uma coisa como as pessoas muitas vezes pensam, né? Superficial, como você mesmo falou. Às vezes investe em tantas outras coisas e não olha para isso, mas a conta vai chegar. Para quem der sorte lá, a oportunidade de chegar na velhice, então lá na frente, né? Quando os processos já estiverem tão instalados, porque o que é que acontece? Tudo na nossa vida, no nosso processo aqui, ó, ele é gerado por uma repetição de comportamento, onde ali você cria sinapses neurais. É como se você criasse uma estrada e você reforçasse ela ao longo da sua vida. E aquela estrada, quando a gente chegar mais à frente, ela vai estar consolidada. E aí, imagine uma estrada já concretada, bem firme, para você desfazer essa estrada, né? Já o fluxo todo por essa estrada. Como é que você constrói uma outra estrada? Então, assim, nós precisamos ter essa reflexão. Enfim. Perfeito. As considerações finais, eu quero agradecer a você, Lívia, por tudo, né? Por sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é igual, pior que a minha, bem apertada. A gente sabe quanto é importante a gente despertar. O movimento dessas lives que eu venho fazendo é justamente esse, criar um despertar nas pessoas, no público que me segue, nas pessoas, uma forma de educar diferente, de passar experiências. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou, né, a proposta de fazer. Vamos marcar outras com outras temáticas, talvez a gente fechar mais específica relacionamento, né? Foi uma coisa muito que o pessoal pediu aí. E dizer assim que você que está nos assistindo, busque a sua melhoria, tente crescer diante dos seus desafios e não encare o problema como um problema. A gente está aqui para evoluir e essa evolução gera um movimento que às vezes não é confortável, mas é libertador. Então, quero te agradecer muito e passar você aí para fazer as considerações finais. Mi, só agradecer por estarmos juntos essa noite, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que estão conosco, né? É realmente um prazer. Na verdade, as pessoas falam às vezes, foi muito bom, obrigada, tal, mas eu também agradeço a todos vocês que estiveram aqui, sabe por quê? Porque vocês nos permitem viver a nossa missão, que é essa missão de levar adiante a cura que experimentamos, a transformação que experimentamos, aquilo que nós paramos ali dia a dia para estudar e elaborar, que é a nossa vida, porque tudo que a gente entrega para as pessoas, para o mundo, para os clientes, seja o que for, é um pouco da nossa vida, onde eu parei um pouco, deixei muitas vezes de estar com as pessoas que eu mais amo na vida e estou aqui, ó, quietinha, estudando, elaborando viagem para curso, enfim. Então, muito obrigada por vocês que estiveram aqui. Mi, sempre um prazer, estaremos sempre juntas aí, sabe? Vamos lá, vamos que vamos, né? Um beijo a todos, tenham uma excelente noite, fiquem com Deus, que tenham amanhã todos um excelente dia. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo.